O Corinthians alcançou um reconhecimento histórico fora das quatro linhas ao ser citado pela UEFA como uma potência global do futebol em um relatório institucional que analisa alcance internacional, força de marca, engajamento de torcida e impacto cultural no esporte. O documento, produzido por áreas estratégicas da entidade europeia, coloca o clube paulista em um grupo extremamente seleto de instituições que extrapolam fronteiras continentais. O relatório não se baseia apenas em desempenho esportivo recente. A UEFA utiliza critérios amplos, que envolvem tamanho e fidelidade da torcida, relevância midiática, presença digital, capacidade de gerar audiência global e influência cultural. Dentro dessas métricas, o Corinthians aparece como um fenômeno fora do eixo europeu, com números comparáveis aos de clubes tradicionais das grandes ligas do continente. Nos bastidores do futebol internacional, a menção ao Corinthians chamou atenção por representar uma quebra de paradigma. Historicamente, clubes sul-americanos eram vistos como grandes formadores de talentos, mas raramente como marcas globais consolidadas. O relatório da UEFA sinaliza que essa percepção começa a mudar, e o Corinthians surge como um dos principais exemplos dessa transformação. A torcida corintiana é apontada como um dos maiores ativos do clube. A UEFA destaca a capacidade de mobilização da Fiel, seu engajamento constante e a força simbólica do clube em diferentes mercados. Para a entidade, poucos clubes no mundo conseguem manter tamanha conexão emocional com milhões de torcedores ao longo de décadas. Outro ponto enfatizado no relatório é o peso institucional do Corinthians. Mesmo enfrentando desafios esportivos e financeiros em diferentes momentos, o clube mantém relevância contínua no cenário global, sendo constantemente citado, acompanhado e debatido fora do Brasil. Isso demonstra, segundo a UEFA, uma resiliência de marca rara no futebol mundial. O documento também aborda o impacto midiático do Corinthians. Jogos do clube, clássicos e decisões costumam gerar audiência expressiva não apenas no Brasil, mas também em comunidades internacionais ligadas ao futebol sul-americano. Esse alcance reforça o status do Corinthians como um produto global de entretenimento esportivo. Internamente, o reconhecimento é tratado como validação da grandeza histórica do clube. Dirigentes entendem que, apesar de oscilações esportivas, o Corinthians nunca deixou de ocupar posição central no futebol brasileiro e latino-americano. A citação em um relatório da UEFA transforma essa percepção em um reconhecimento institucional de peso. No mercado, a repercussão é imediata. Marcas internacionais e investidores passam a olhar o Corinthians com mais atenção, entendendo que se trata de um clube com alcance global real, capaz de oferecer visibilidade, engajamento e retorno além do mercado doméstico. Politicamente, o reconhecimento fortalece o Corinthians em discussões que envolvem o futuro do futebol. Clubes tratados como potências globais tendem a ter mais voz em debates sobre calendário, formatos de competição, direitos de mídia e modelos de governança. O clube paulista passa a ocupar esse espaço de forma mais legítima. Especialistas em marketing esportivo avaliam que a citação da UEFA reposiciona o Corinthians no cenário internacional. O clube deixa de ser visto apenas como um gigante nacional e passa a ser enquadrado como uma instituição de relevância global, com potencial de crescimento fora da América do Sul. A torcida recebeu a notícia como uma afirmação histórica. Para a Fiel, o reconhecimento da UEFA apenas oficializa aquilo que sempre foi defendido nas arquibancadas. O Corinthians é mais do que um clube, é uma força cultural que atravessa fronteiras. Rivais nacionais acompanham o movimento com atenção e desconforto. O reconhecimento internacional amplia a distância simbólica entre o Corinthians e outros clubes brasileiros no debate global, fortalecendo sua posição institucional mesmo em momentos de dificuldade esportiva. O relatório também aponta potencial futuro. A UEFA avalia que clubes com base popular massiva, identidade forte e presença digital consistente tendem a ganhar ainda mais espaço no futebol global. O Corinthians aparece como um dos principais candidatos a se beneficiar dessa mudança de cenário. O reconhecimento não garante títulos nem elimina desafios, mas muda completamente o contexto em que o Corinthians opera. O clube passa a ser tratado como potência global, com expectativas, responsabilidades e oportunidades compatíveis com esse status. A mensagem da UEFA é clara: o Corinthians não pertence apenas ao futebol brasileiro. Ele faz parte do grupo de clubes que influenciam o esporte em escala mundial, pela força de sua torcida, pela sua história e pelo impacto que gera dentro e fora de campo. O relatório da UEFA que reconhece o Corinthians como potência global vai além de uma simples menção institucional e passa a funcionar, nos bastidores, como um documento de referência para decisões estratégicas no futebol internacional. A entidade europeia utiliza esse tipo de material para mapear tendências, identificar ativos relevantes fora do continente e antecipar mudanças no eixo de poder do esporte. Nesse cenário,
o Corinthians surge como um caso emblemático de clube não europeu com força global consolidada. Um dos aspectos mais valorizados pela UEFA no caso do Corinthians é a longevidade da relevância. Diferentemente de clubes que ganham projeção internacional apenas por ciclos vitoriosos, o Corinthians mantém presença constante no debate global há décadas. A entidade destaca que, mesmo em períodos de instabilidade esportiva, o clube nunca desaparece do radar internacional, o que demonstra força estrutural de marca. O relatório também faz uma leitura profunda sobre identidade cultural. Para a UEFA, o Corinthians não é apenas um clube de futebol, mas um símbolo social com narrativa própria, reconhecível em diferentes países. Essa identidade forte é considerada um ativo estratégico no futebol moderno, onde histórias, pertencimento e emoção têm peso semelhante ao desempenho esportivo. Outro ponto sensível analisado pela entidade é a capacidade do Corinthians de gerar engajamento orgânico. O relatório aponta que o clube apresenta números expressivos de interação espontânea em plataformas digitais, buscas globais e consumo de conteúdo, sem depender exclusivamente de campanhas internacionais ou presença em competições europeias. Isso reforça a ideia de que a marca Corinthians se sustenta por si mesma. Nos bastidores da UEFA, há a avaliação de que clubes como o Corinthians desempenham um papel fundamental na expansão do futebol global para além da Europa. A entidade entende que o crescimento futuro do esporte depende da valorização de mercados com grande densidade populacional, paixão popular e identidade cultural forte. O Corinthians aparece como um dos principais representantes desse modelo. O impacto comercial do reconhecimento também é relevante. Ao ser classificado como potência global, o Corinthians passa a integrar listas e análises utilizadas por grandes patrocinadores internacionais. Isso não garante contratos automáticos, mas muda completamente o patamar das negociações, elevando o clube a um nível mais competitivo no mercado global de marcas. Internamente, o clube entende que o relatório aumenta responsabilidades. Ser visto como potência global implica cobrança maior por profissionalismo, governança e estabilidade institucional. Dirigentes reconhecem que o Corinthians passa a ser observado com mais atenção por entidades internacionais, investidores e formadores de opinião do futebol mundial. O documento também traça comparações indiretas com clubes europeus. Em termos de engajamento popular e impacto cultural, o Corinthians aparece em patamar semelhante ao de clubes tradicionais da Europa que possuem forte ligação com comunidades locais e torcidas historicamente engajadas. Essa equivalência simbólica é considerada extremamente relevante pela UEFA. No campo político, o reconhecimento fortalece a posição do Corinthians em discussões sobre o futuro do futebol. Clubes identificados como potências globais tendem a ter mais espaço em debates sobre reformulação de competições internacionais, calendário global e modelos de governança. O Corinthians passa a ser visto como parte legítima dessas conversas. A torcida, elemento central de todo o relatório, é tratada como diferencial absoluto. A UEFA destaca a fidelidade da Fiel como um dos maiores patrimônios emocionais do futebol mundial. Esse tipo de vínculo, segundo a entidade, é cada vez mais raro em um esporte que se torna progressivamente mais corporativo e distante de suas bases populares. Rivais acompanham o reconhecimento com atenção estratégica. A citação da UEFA amplia a distância simbólica entre o Corinthians e outros clubes brasileiros no cenário internacional, reforçando sua posição mesmo em momentos de menor protagonismo esportivo. Isso gera desconforto, mas também redefine hierarquias fora de campo. Especialistas apontam que o relatório pode influenciar decisões futuras envolvendo eventos globais, torneios intercontinentais e projetos comerciais internacionais. O Corinthians passa a ser considerado um ativo seguro para iniciativas que buscam audiência massiva e engajamento genuíno. O reconhecimento da UEFA não resolve problemas internos nem garante conquistas esportivas, mas altera profundamente o contexto em que o Corinthians está inserido. O clube deixa de ser apenas um gigante nacional e passa a operar sob o rótulo de potência global reconhecida institucionalmente. Esse novo status exige adaptação, visão estratégica e responsabilidade. O Corinthians entra em uma fase em que cada decisão, dentro e fora de campo, será observada sob uma lente internacional mais rigorosa. O relatório da UEFA, portanto, não é apenas um elogio. É um marco simbólico e político que reposiciona o Corinthians no futebol mundial e confirma que sua grandeza ultrapassa fronteiras, competições e gerações.